Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E o assunto de hoje é joelho, cuidado e movimento em cada etapa da vida. Os joelhos desempenham um papel fundamental na nossa mobilidade, suportando o peso do corpo e permitindo movimentos essenciais do dia a dia. Porém, com o passar dos anos, eles podem ser impactados por desgastes e lesões ou condições crônicas. Neste encontro, vamos explorar as melhores práticas para prevenir problemas no joelho, entender os tratamentos disponíveis e aprender como cuidar dessa importante articulação em cada fase da vida, garantindo qualidade de movimento e bem-estar. Para nos guiar nesta jornada, contaremos com o Dr. Fabiano Marques. Ele é médico graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele possui também pós-graduação lato sensu, residência médica em ortopedia e traumatologia pela UFCSPA, Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E especialização em cirurgia do joelho pela PUC de Campinas. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, trazendo vasta experiência e conhecimento para enriquecer o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Fabiano Marques. Tudo bem? Olá, tudo bem, Nelson? Fico feliz em poder compartilhar um pouquinho do assunto que eu gosto tanto, que é a cirurgia do joelho, que é o nosso dia a dia. Então, espero poder esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal que segue teu canal. E agradeço novamente aí o convite. Fiquei bem feliz aí para poder participar. Que bacana. Nós estamos realmente ansiosos aí para aprender um pouco mais sobre o joelho, né? Que como se diz, é uma articulação tão importante para o suporte do nosso corpo durante a nossa vida e tem etapas que nós devemos cumprir aí, e cada uma delas o senhor vai poder nos explicar agora. Com certeza. Doutor Fabiano, eu gostaria de começar o nosso bate-papo lhe perguntando quais são as principais causas de dores no joelho em diferentes faixas etárias. Então, Nelson, começando com aquela fase inicial, ali, a fase infantil e adolescência, o que a gente tem visto mais recentemente agora? O aumento da prática esportiva, né? Cada vez as pessoas estão começando a praticar esporte mais cedo. Isso inclui a garotada, que antes geralmente
não praticavam tanto esporte de alta intensidade. Então, cada vez mais a gente tem visto aumentar as lesões nessa faixa etária. Então, a gente está vendo molecada, garotada jogando futebol cada vez mais cedo. Então, eu pego muitas vezes no consultório pacientes de 10, 12 anos já com algumas patologias que geralmente a gente via antigamente numa fase mais tardia. Então, as principais lesões já nessa primeira fase ali que a gente vê na pré-adolescência, pré-adolescência, são as lesões por overuse, que a gente chama, né, que é as lesões por sobrecarga. O que são essas lesões? Então, por exemplo, você pega um menino de 10, 12 anos que está fazendo escolinha, está praticando atividade física 3, 4, 5 vezes na semana. Então, o que é muito comum a gente pegar no consultório? São dores articulares, ali, dor na região anterior do joelho, principalmente por uma sobrecarga mecânica. O que é isso? É uma articulação que está em desenvolvimento, então ele está em crescimento, em fase de crescimento, e acaba sendo sobrecarregada acima do limite, que seria o fisiológico para aquela articulação, e aí começam a aparecer as lesões. Então, uma das lesões muito comum, principalmente no sexo feminino, nessa fase, são as tendinites ao redor do tendão patelar. O que é isso? É um tendão que está em desenvolvimento, a estrutura óssea que está em desenvolvimento, então, por um excesso de atividade, excesso de tração nesse tendão, algumas vezes pode aparecer lesões, como tendinite insercional no tendão patelar, tanto no polo da patela inferior, quanto na inserção na tíbia. E o primeiro sinal desse paciente é dor. Dor durante o futebol, dor durante atividade de salto, vôlei, basquete. Então, essa é uma das principais causas de dor nessa fase, no início do esporte, né, naquela fase ali de 8 anos, 10 anos. Doutor, como que identificar os primeiros sinais de desgaste ou problemas no joelho antes que eles se agravem? A dor seria uma delas? Então, o que acontece? Como você começou, né, na nossa conversa, a gente estava falando sobre as fases. Inicialmente, por exemplo, você pega esse paciente que acabou de ser introduzido ao esporte e apresenta já essas dores desde a infância, o que é muito comum, às vezes, de acontecer lá na idade adulta, ele já apresentar outras alterações também que podem ter sido consequência dessa lesão por sobrecarga. Então, você me questionou sobre as lesões mais comuns, né, de acordo com a fase. Então, a gente tem na adolescência essas lesões por overuse, né, essas lesões por sobrecarga. Na idade adulta, uma das lesões mais comuns da gente encontrar é a condropatia patelar, ou a lesão pré-inicial do que seria futuramente uma artrose, é a lesão condral, lesão de cartilagem, as lesões de menisco. Para lá na idade, quando chega mais à terceira idade, paciente idoso, apresentar já a artrose, que já é a evolução final dessa lesão condral. Então, se a gente puder traçar assim uma evolução, muitas vezes uma lesão que começa por uma sobrecarga lá na infância, ela evolui na idade adulta, muitas vezes o paciente não dá muita importância, segue praticando o esporte, e quando chega na idade mais avançada, ali 60, 70 anos, começa a aparecer os primeiros sinais. Então, assim, dependendo de cada fase, você vai ter sinais e sintomas diferentes para cada tipo de lesão. Então, assim, por exemplo, esse paciente que é mais jovem, ele vai ter dor ao esporte, está praticando uma atividade de alta intensidade, vai aparecer as primeiras dores ali relacionadas a essa sobrecarga. Se você não trata esse paciente, se você não identifica, já nessa fase, uma sobrecarga em cima desse joelho, consequentemente, no futuro, ele pode desenvolver outras lesões. A gente tem casos clássicos na literatura aí de pacientes que já apresentavam na infância alguns sinais já de alerta, que não foi se dado conta, e depois, na idade adulta, quando entrou para atividade profissional, praticando esporte de maior intensidade, desenvolveu lesões, rupturas de tendão. Então, isso é muito comum. E isso tem consequência no longo prazo, né? Essas lesões, elas não passam batido ao longo da vida. São lesões que acompanham o paciente durante o longo de toda a vida e muitas vezes pode acabar a desenvolver um desgaste articular mais avançado lá na terceira idade. Então é aí que aparece aquelas artroses, que é o desgaste da articulação mais avançado, a dor articular. Um dos primeiros sinais que eu diria que são os sinais de alerta é a dor articular. Esse é o sintoma mais comum. E que tipo de dor é essa? É uma dor, aquela dor ao movimento que você já estava acostumado a fazer na tua rotina e daqui a pouco começa a aparecer uma dor insidiosa. Então, geralmente, a dor, assim,
que começa numa articulação de joelho, que ela tem algum sinal de degeneração, de desgaste, não é aquela dor aguda, geralmente é uma dorzinha que começa insidiosamente nas atividades do dia a dia. Subir uma escada, descer uma escada, fazer um agachamento, pegar alguma coisa, algum objeto no chão, você sentir alguma dor diferente. Então esse é o primeiro sinal de alerta. Então atividades do dia a dia que você estava acostumado a fazer e eventualmente começa a sentir. Então esse é um dos primeiros sinais. Outro sinal clássico também de alteração são os estalos e os crepitantes da articulação. Quem não tem uma articulação crocante, que a gente brinca no consultório? Então, assim, muito comumente os pacientes procuram no consultório, às vezes porque o joelho faz barulho, porque uma articulação estala. Só que, para nós, na avaliação, o estalo, o barulho em si não chega a ser tão preocupante. O grande problema é quando esses crepitantes, quando esse estalo ele vem acompanhado de dor. A dor é sempre um sinal de alerta que algo pode não estar correndo bem, e já um indicativo que a gente tem que ir atrás do possível problema, né, que possa estar acontecendo e cometendo essa articulação. Legal. Doutor, vamos falar um pouquinho de obesidade. Existe uma relação direta entre o excesso de peso e os problemas nos joelhos? Então, como essa questão aí pode ser abordada? Então, a gente tem vivido uma pandemia de obesidade no mundo, não é só aqui, dados dos Estados Unidos mostram projeções alarmantes aí para 2030, 2050. Então, tem uma relação direta, sim, Nelson, tem uma relação direta. Por quê? Porque proporcionalmente, quanto maior o peso que essa articulação precisa suportar, mais ela vai sofrer e provavelmente vai apresentar maior degeneração no futuro se a gente não agir a tempo disso acontecer. Então, isso a gente tem visto muito hoje, que a gente tem acesso à cirurgia bariátrica, aqueles pacientes já que tinham um sobrepeso muito elevado, que são os superobesos, e obtêm um enorme alívio da dor articular. Muitas vezes eram pacientes que estavam com indicação de fazer uma artroplastia, que é uma prótese de joelho já pelos sintomas, e pós a bariátrica, em que perderam 30, 40 quilos, melhoram dos sintomas de uma maneira muito importante, que muitas vezes já foi o principal tratamento, que foi a redução do peso. Só que, claro, isso é um ponto muito importante, só que difícil de você tratar no início. Por quê? Porque muitas vezes esse paciente que já está acima do peso, ele já não consegue fazer um nível de atividade que a gente orienta no consultório exatamente pelo sobrepeso, porque a articulação dói. Então é difícil, mas é o tipo de pacientes que você tem que abordar e dar incentivo desde o início. Por quê? Porque vira um círculo vicioso que a gente fala, porque a articulação está sendo sobrecarregada e acaba desenvolvendo a dor articular, e por isso o paciente já não faz mais atividade e, consequentemente, vem o aumento de peso ainda mais. Então, ele acaba não conseguindo sair daquele círculo. Então, a importância de a gente abordar nesse início é exatamente essa, tentar... Eu sempre no consultório tento transmitir o máximo de clareza para o paciente, para ele entender a biomecânica do que está acontecendo ali na articulação e qual é a melhor maneira de a gente conseguir alívio sintomático, e aí você tem que engajar o paciente no tratamento, né? Então, porque de repente o tratamento do joelho, na verdade, é uma consequência do que ele está forçando, né? Sim, com certeza. Porque a carga, isso eu falo até para os pacientes que eventualmente acabam sendo submetidos à prótese do joelho, porque muitas vezes os pacientes fazem a prótese e acham que estão liberados, não precisam fazer mais nenhuma atividade. E aí que vem uma segunda fase do tratamento, que é manter a musculatura ativa, manter esse joelho equilibrado, porque a prótese sozinha não faz todo o efeito. Ela precisa do engajamento do paciente depois para poder manter o peso, manter a musculatura ativa. Então, com certeza. E assim, a obesidade, o sobrepeso, é um dos principais fatores envolvidos com a artrose, porque a artrose ela é multifatorial, ela tem várias origens. Então, ela pode ter tanto origem genética. Então, se você tem um familiar que já desenvolveu artrose previamente, não quer dizer que necessariamente você vai desenvolver, mas ele te coloca em risco de uma evolução para a artrose. E depende muito do tipo de vida que você levou durante todo o teu percurso, tipo de alimentação. O tabagismo também está bastante ligado à questão de artrose. Então, o paciente que fuma, a gente já orienta a tentar, eu sei que é difícil parar, mas muitas vezes pelo menos reduzir o tabagismo, controle de peso.
E o que é muito comum de a gente perceber nesses pacientes que têm artrose? É o nível de atividade. Então, geralmente são pacientes que têm um nível de atividade física muito baixo, se não, se a gente considerar zero, até muitas vezes são pacientes que não praticam nenhuma atividade durante a semana. E o que acontece? Com a sobrecarga mecânica que tem no joelho, com o desgaste, essa articulação ela começa a entrar em sofrimento. E o principal fator protetor para a gente proteger esse joelho é com atividade física, é com fortalecimento. Então é importante colocar o paciente a par de tudo que está acontecendo para ele poder decidir qual é o melhor caminho que ele vai tomar. Depende única e exclusivamente, né, doutor, de cada um, né? Sim, com certeza. O médico orienta e causa e vai cuidar quando pode do que ocorreu, mas a prevenção depende de cada um. Sim. Doutor, e para quem pratica esporte, quais são as melhores maneiras de prevenir lesões no joelho? Então, a gente até brinca aqui no consultório, a gente vive algumas salvas assim, de esportes. Já foi o crossfit, agora é o beach tênis. Então, a gente acaba acompanhando... a onda é do beach tênis agora. Então, a gente vai acompanhando as lesões de cada esporte em específico. Então, o que é o principal erro, muito comumente, que a gente vê no consultório, Nelson? Muitas vezes aquele paciente que nunca participou de nenhuma atividade, nunca praticou nenhum esporte, vem a virada de ano, coloca entre as metas, não, vou começar a praticar uma atividade, porque esse ano vai ser meu ano. Diferente, né? Exatamente. Só que o que acontece? Acaba iniciando a atividade de uma maneira incorreta. O que é a maneira incorreta? Vai direto para a prática, sem fazer uma preparação do corpo para isso. Então, imagina, uma pessoa que está lá 5, 10 anos sem praticar esporte, resolve que na semana seguinte vai jogar um beach tênis na areia da praia, vai fazer um crossfit, ou vai fazer uma corrida. Então, eu já peguei pacientes que estavam parados há muito tempo e resolveram que iam correr a maratona de 5, de 10 quilômetros. Então, assim, é aí que começam a aparecer as lesões. Então, essa falta de preparo para a atividade que você está se propondo a fazer. Uma das melhores maneiras de evitar é exatamente isso. É tentar se preparar a articulação para o tipo de esporte que você vai praticar. Então, você vai estar se propondo a participar de um esporte que vai envolver salto, vai envolver giro, você tem que preparar essa musculatura, você tem que treinar o teu organismo, a consciência corporal, que a gente chama de propriocepção articular, para você poder desempenhar um esporte, poder fazer uma atividade sem aumentar o risco de lesão. Eu sempre gosto de contar o exemplo de uma paciente minha, que ela se enquadrava nesses casos dos pacientes superobesos. Ela acabou sendo submetida a uma cirurgia bariátrica para redução do peso, e logo depois ela virou literalmente uma rata de academia. Entrou na academia, conseguiu perder 30, 40 quilos em 2 anos, só que ela tentou progredir muito rapidamente no esporte. O que acabou acontecendo? Ela acabou lesionando o ligamento cruzado do joelho. Por quê? Porque ela tentou progredir muito rapidamente nessa transição do esporte, sem preparar aquela articulação da maneira mais correta, e acabou sobrecarregando o ligamento, e a gente acabou tendo que fazer uma cirurgia de reconstrução. Então, esse é um dos principais pilares, assim, que é preparar a articulação. Então, assim, é muito comum no dia a dia a gente encontrar desequilíbrios musculares, falta de alongamento da articulação. Então, eu estou acostumado a atender pacientes no consultório que você olha o paciente e acha que é um paciente atlético, tal, e você começa a examinar pontualmente, esse próprio paciente já tem alguns desequilíbrios. Então, eu colocaria como fator principal preparação da musculatura, equilíbrio muscular, fortalecimento, é um dos principais fatores protetivos para quem quer participar de um esporte de uma maneira segura. Perfeito. Doutor, e quando uma cirurgia no joelho é recomendada? E quais os avanços tecnológicos têm tornado esse procedimento mais seguro e eficaz? Então, a cirurgia do joelho, ela depende muito do tipo de patologia que a gente está lidando. Então, novamente, as diferentes fases que a gente vai encontrar do decorrer da vida, a gente vai encontrar diferentes tipos de lesão. O que é isso? Então, vai ter aquelas lesões que a gente vai ter que submeter o paciente a uma cirurgia, que é o paciente mais jovem, o paciente que teve uma lesão por esporte, e chegar até o outro limite, a outra ponta, que é aquela cirurgia que a gente está indicando por uma alteração degenerativa da articulação. As principais indicações no paciente mais jovem são disparadamente as lesões ligamentares.
Então, a lesão ligamentar que a gente mais opera no meio esportivo é a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, não é a principal lesão ligamentar, mas é a principal lesão cirúrgica que a gente fala do joelho. Porque, geralmente, no Brasil, ainda principalmente, que a gente tem uma alta prática de futebol, é uma lesão muito comum. E tem um dado que até as mulheres geralmente não conhecem esse dado, que se você colocar um público feminino e um masculino praticando o mesmo tipo de esporte, as mulheres podem ter até 8 vezes mais lesão do ligamento cruzado do que os homens. Então, a gente viu, acho que no último campeonato mundial que teve das mulheres, acho que 23, 24 mulheres que estavam fora daquele campeonato por lesão ligamentar do ligamento cruzado anterior. Então, esse ligamento é uma das principais indicações de cirurgia na fase do paciente mais jovem, paciente atleta. E também as lesões meniscais. Então, o paciente está praticando algum esporte, sofre alguma entorse no joelho e acaba fazendo uma lesão do menisco. Então, isso é uma das causas comuns também de cirurgia. Já naquele paciente mais idoso, paciente mais velho, uma das principais indicações de tratamento cirúrgico já é por conta da artrose. Então, aquele paciente mais idoso que já tem a degeneração articular, a cirurgia de artroplastia é uma cirurgia que tem crescido muito em número anualmente. Cada vez mais a nossa população está envelhecendo cada vez mais, tem projeções de aumentar cada vez mais. Então, uma das cirurgias que tem uma visão de que se vai aumentar muito é a cirurgia de prótese de joelho, tanto de joelho e de quadril. Exatamente por esse aumento da população, cada vez a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior. Então, a tendência é exatamente essa, cada vez mais a gente ter mais cirurgias de prótese de joelho. Entendi. Doutor, e a fisioterapia? Ela é uma aliada importante para a recuperação das lesões do joelho? Importantíssima. Né? E quais são as terapias específicas que têm mostrado melhores resultados? Então, Nelson, eu sempre falo no consultório para os pacientes, e principalmente aqueles que vão se submeter à cirurgia, que o tratamento cirúrgico, muitas vezes, ele é a metade do tratamento. Então, a outra metade é a boa reabilitação, é a boa fisioterapia. Então, hoje a gente trata na medicina, assim, que a gente tem um termo que a gente usa, que é a abordagem multidisciplinar. Eu tenho contato direto com os fisioterapeutas que trabalham em conjunto, então essa troca de informações, essa conversa entre o médico e o fisioterapeuta são muito importantes. Então, assim, a fisioterapia ela é super importante, não só nos casos que vão para a cirurgia, mas hoje em dia a gente fala muito na fisioterapia preventiva. O que é isso? Porque as pessoas têm uma ideia errada da fisioterapia, né? Que a fisioterapia é só para quando eu estiver já lesionado, que eu tiver alguma lesão. Mas a fisioterapia preventiva ela tem o objetivo exatamente de prevenir a lesão, ou seja, reequilibrar a tua parte muscular, corrigir aquelas pequenas alterações que você consegue detectar numa avaliação com o fisioterapeuta, para já prevenir que você desenvolva uma lesão. Então, esse é um dos grandes focos que a gente tem hoje em dia, exatamente nessa prevenção. Uma fisioterapia que acompanha o paciente antes dele desenvolver a lesão, antes dele já ter uma ruptura ligamentar, uma lesão muscular, ou acabar desenvolvendo uma artrose. Então, tanto o papel do fisioterapeuta quanto do educador físico são de suma importância nesse cenário. E, dependendo do quadro, por exemplo, um paciente que se submete a uma cirurgia de joelho, a fisioterapia é tão ou mais importante do que uma boa cirurgia. Então, a gente sempre brinca aqui, a fisioterapia pode tanto deixar esse paciente muito bem, quanto pode acabar com a cirurgia que foi realizada. Então, ela tem importância vital nesse processo de reabilitação. E, puxando a sardinha para o nosso lado, né, da cirurgia do joelho, a principal fisioterapia de enfoque na cirurgia do joelho é a fisioterapia de reequilíbrio da parte muscular, de mecanismo extensor, de quadríceps, de quadril também. Hoje a gente fala muito em musculatura do core, né, que é essa musculatura pélvica, abdominal, porque antigamente a gente olhava muito para o joelho só e não considerava as outras articulações. Mas hoje a gente viu tem testes biomecânicos que isso é um contínuo. Muitas vezes alterações de equilíbrio muscular do quadril, elas dão repercussão no joelho. Então é muito comum, muitas vezes, você pegar uma paciente que é mulher, que está começando a fazer uma atividade e daqui a pouco começa a desenvolver uma dor no joelho, dor anterior. Dor anterior no joelho é uma das principais queixas no consultório, principalmente do público feminino. E uma das causas é desequilíbrio muscular ao nível do quadril. Então, você vê que como
pequenas alterações, às vezes, na articulação à distância, afeta diretamente o joelho. Então, a gente tem essa abordagem mais global na fisioterapia do joelho, porque ela não foca única e exclusivamente no joelho, mas ela tenta buscar alterações em todo o ciclo biomecânico do paciente que possam justificar aquela patologia, aquela dor que ele está desenvolvendo. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutor, existe uma maneira de fortalecer os joelhos através de exercícios ou hábitos do dia a dia? Então, geralmente os pacientes no consultório sempre perguntam, né, doutor, eu não estou fazendo nada de atividade, estou tendo dor no meu joelho, qual é a atividade que eu posso fazer? Eu sempre brinco com o paciente, olha, qualquer uma que você gostar de fazer, para mim, que já é o suficiente no início. Então, assim, o que a gente sempre orienta? Eu sempre tento descobrir com o paciente, essa é uma troca que a gente sempre faz, para tentar descobrir na rotina dele qual é a atividade que mais se enquadra no estilo de vida dele. Então eu sempre comento, olha, não adianta eu te prescrever, te orientar a fazer uma academia se você não gosta de academia. Então não adianta eu falar que no teu caso o melhor é fazer um pilates, é fazer uma hidroginástica, se você odeia fazer pilates, se odeia fazer... Então assim, a gente sempre tenta adaptar o que funcione para o paciente, o que é mais prazeroso. Exatamente. Hoje em dia a gente conhece muito sobre os exercícios funcionais. O que são os exercícios funcionais? São exatamente esse grupamento de exercícios que você pode fazer, inclusive em casa, com pequenos utensílios, às vezes uma faixa elástica, que é treinamento de agachamento, pacientes mais idosos, treinamento para elevar da cadeira, fortalecimento, equilíbrio. Então, assim, são exercícios que a princípio parece que não tem tanta importância, mas são exercícios vitais, às vezes, para fortalecer um grupamento muscular, melhorar o alongamento, e até em questão de prevenção de quedas. Então, muitas vezes você pega um paciente mais idoso, de 80, 90 anos, que não está acostumado a fazer alguma atividade, não adianta eu falar para ele, agora o senhor vai ter que ir para a academia. Não, mas eu nunca gostei de academia. Então, você tem que tentar colocar na rotina dele pequenas atividades que ele consiga, inclusive, fazer em casa. Começa com poucos exercícios, pequenas, e o que eu gosto de orientar geralmente também? Qual é a recomendação de atividade física? A Academia Americana orienta pelo menos 150 minutos na semana, dividido em exercício que a gente fala que são exercícios resistidos e exercícios aeróbicos. Só que você tem que adaptar esse tipo de atividade ao estilo de vida do paciente. Não adianta eu querer te prescrever 150 minutos, 180 minutos por semana, se você vem há 80 anos, 70 anos que você não faz nada. Então, muitas vezes a gente começar com 30 minutos no dia, conseguiu se adaptar, foi bem,
Foi para hidroginástica? Gostei da hidroginástica, ótimo, excelente hidroginástica. Quem sabe a gente tenta fazer uma caminhadinha, 30, 40 minutos, doutor, fiz e não tive sintoma, excelente. Então você tenta ir aos poucos, trazendo esse paciente, tentando conscientizar da importância da atividade física. A gente tem dados hoje em dia, Nelson, que a partir dos 30 anos, a gente perde até 8% da nossa massa muscular. Então, isso eu sempre falo para os pacientes, assim, a atividade física a partir de certa idade não é nem para você ganhar musculatura, é só para você deixar de perder. Deixar de perder. Você, exatamente, equilibrar o que na conta provavelmente você já está perdendo se você tiver uma vida mais sedentária. E para manter o esqueleto em pé, né, doutor? Exatamente. O famoso ditado aquele, né? Que o saco vazio não para em pé. Isso eu sempre falo para os pacientes. Então, é muito importante. Doutor, com essas mudanças naturais aí do envelhecimento, como que elas afetam os joelhos e o que pode ser feito para minimizar esses impactos naturais? Então, o que a gente geralmente vê? Assim, Nelson? Geralmente o paciente que é mais sedentário, de novo, falando desse paciente mais idoso, o que é muito comum de acontecer? O paciente acaba perdendo a massa muscular. 30, 40 anos sem fazer nada de atividade, automaticamente você vai perdendo. O organismo ele tem uma certa inteligência nesse respeito, por quê? Porque tudo que não é muito utilizado, ele tira a energia daquela região. A musculatura não está sendo tão utilizada, eu vou tirar o suprimento daquela região, e isso vai gerando de novo um círculo vicioso, porque o organismo vai perdendo, vai fazendo hipotrofia muscular. Tem um termo que a gente usa muito, que é de sarcopenia. O que é isso? Que é essa perda da massa óssea com a função do músculo, ou seja, você perde massa e perde força muscular. E, consequentemente, é aí que começam a aparecer as lesões. Então, aquele paciente que vinha bem durante a vida toda, porque estava mantendo um nível de atividade eventual, começa a perder massa muscular. Se a gente não se atenta que isso está começando a acontecer, consequentemente, aquele joelho que estava já começando a apresentar alguma alteração degenerativa, alguma artrose, ele começa a dar mais sintoma, porque a musculatura já não está mais absorvendo o impacto. Eu sempre falo para os pacientes que a transmissão de carga, a carga ela vai ser dissipada em alguma região. Se o músculo não está lá para proteger, não está lá para defender aquela articulação, a carga ela vai ser transmitida direto para aquele joelho. Se aquele joelho já tem uma artrose, a carga vai direto naquele desgaste. E a tendência é ele ter cada vez mais sintomas. Então, um dos primeiros sinais que a gente tem que estar atento é exatamente essa questão da perda de massa muscular que pode acontecer com o envelhecimento. E muito mais comum até do que nos homens, no público feminino. Tem uma relação ainda que não é bem clara da questão de proteção do estrogênio em relação a desgaste articular e a perda, inclusive, de massa óssea. Então, a gente vê, geralmente, o público feminino geralmente mais acometido do que os homens, na proporção de pacientes que apresentam mais artrose, mais sintomas no joelho. Então, de novo, aquela paciente que está entrando na menopausa. Então, se a gente já tem essa chance de desenvolver já um desgaste da articulação, se a gente pode desenvolver uma osteoporose, é nessa época já que a gente tem que abordar esse paciente, exatamente para tentar montar um programa de prevenção para ela conseguir ter uma longevidade da articulação, né, sem dor articular, e ter uma função excelente até o resto da vida. Doutor, falando em cirurgia, quais novidades ou tendência na área de cirurgia e tratamento do joelho o senhor acredita que podem revolucionar o cuidado com essa articulação? Então, Nelson, a medicina ela tem tido muitos avanços, né, nos últimos 20, 30 anos. Se a gente considerar que há 30, 35 anos atrás, uma cirurgia de joelho era geralmente feita de maneira aberta, ou seja, não tinha cirurgia por vídeo, você ia fazer uma reconstrução ligamentar, você tinha que fazer uma incisão maior, 10 centímetros de incisão, para você poder fazer uma reconstrução. E hoje em dia é uma cirurgia que a gente faz totalmente por vídeo, então com mínimas incisões. Então a gente teve um avanço fundamental nesse aspecto, principalmente a questão de recuperação pós-operatória, menos dor no pós-operatório. Então, a gente vem evoluindo nos últimos anos. Mais recentemente, o que eu acredito assim, que vai ser um turn point, ou seja, vai ter uma revolução nessa questão das cirurgias, é a implementação da robótica na cirurgia de joelho. A gente já tem em Campinas, em um dos hospitais, a possibilidade da cirurgia robótica, e principalmente nas cirurgias de prótese de joelho, a gente tem visto que com a cirurgia robótica tem
diminuído a questão de dor no pós-operatório, tem aumentado os resultados no pós-operatório em questão de dor, então a gente tem visto menos dor, uma recuperação mais rápida, resultados mais precisos, porque com a cirurgia robótica a gente tem detalhes, né, tem uma maior precisão, então, principalmente para a prótese de joelho, que é uma cirurgia que ela é muito técnica, tem muitos ângulos que a gente precisa medir. Então, com a cirurgia robótica, através do software e acompanhamento do robô no transoperatório, permite a gente ter um refinamento da técnica, então uma maior precisão. E outra área também que eu acredito que vai ser de grande importância é relacionada à medicina regenerativa. Isso não só para o joelho, para a articulação do quadril, articulação do ombro, são estudos que estão avançando, então acho que cada vez mais a gente vai ter um retorno dessa área de medicina regenerativa. E aí entra estudos com células-tronco, PRP, então, que é uma área que tem grande espaço ainda, porque você vê, hoje a gente não tem ainda um tratamento muito efetivo para aquele paciente que já apresenta uma lesão de cartilagem mais avançada. Então, porque a cartilagem ela não tem esse poder que outras células têm de se regenerar completamente. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que essa questão da medicina regenerativa, com essas terapias que estão sendo pesquisadas, no Brasil já tem muitas pesquisas acontecendo a esse respeito, eu acho que é outra área que pode nos trazer grandes benefícios aí nos próximos anos, para tentar evitar que esse paciente futuramente evolua para necessitar de uma prótese, por exemplo, uma articulação. Então, eu acho que tem grande espaço ainda para crescer nesse sentido. Doutor Fabiano, cá entre nós, o que o levou a escolher a ortopedia e, em especial, a cirurgia do joelho como área de especialização? Cá entre nós, Nelson, eu sempre tive um contato mais próximo já com a ortopedia, mesmo antes de entrar na faculdade. Então, eu já era do ambiente hospitalar antes de entrar na faculdade de medicina, e o meu contato inicialmente já era mais próximo também com a ortopedia. Então, sempre foi uma área que me atraiu mais. E quando você entra na faculdade, você tem uma segunda escolha, que é escolher se você vai ser um médico que vai ficar para dentro do centro cirúrgico ou pelo lado de fora. Eu acabei optando a parte de procedimento, eu gosto muito do procedimento cirúrgico em si. E dentro da cirurgia do joelho, o que mais me chamou a atenção é exatamente essa possibilidade de você poder trabalhar com diferentes faixas etárias. Então, aquele paciente mais jovem, que tem uma lesão por esporte, uma lesão ligamentar, até o paciente adulto, que já apresenta alguma lesão, alguma alteração degenerativa, mas também apresenta as lesões esportivas, com o paciente mais jovem, o paciente mais idoso. Então, você pega um paciente mais idoso, que tem uma artrose avançada do joelho, está muito debilitado, você faz uma artroplastia no joelho, melhora a qualidade de vida, o paciente volta no consultório, te transmite esse agradecimento do que ele não conseguia mais fazer, e está conseguindo voltar a dançar, a fazer a atividade dele, isso é muito gratificante. No último século, a cirurgia do quadril, que é a prótese do quadril, foi escolhida uma das cirurgias do século, que mais trouxe benefício. Então, a gente sempre puxa para a questão do joelho, que não tem exatamente o mesmo resultado do quadril, mas a gente pode usar como parâmetro. Então, paciente que já vinha 10, 20 anos sem conseguir, achando já que aquela atividade que ele fazia, que ele já não ia poder fazer mais. Você faz uma cirurgia, faz uma prótese de joelho, esse paciente consegue de novo voltar a dançar, voltar a jogar o tênis dele. Então, isso é muito gratificante. Que bom. Doutor Fabiano, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Cá Entre Nós. Nosso tempo voou tão rápido, né? E eu vou colocar aqui os seus contatos agora, para quem quiser falar diretamente com o senhor. E eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos vendo. Nelson, mais uma vez agradeço o convite, fiquei muito feliz por poder bater esse papo aí com você e com os teus seguidores. Então, Nelson, se eu pudesse dar uma recomendação para todos que estão assistindo, os seguidores do canal, para todo o pessoal, é que já inventaram uma polipílula, que ela tem capacidade de reduzir a pressão arterial, reduzir o nível de diabetes, reduzir os níveis de colesterol, de dislipidemia, que são componentes da síndrome metabólica, que é o aumento da circunferência abdominal associada também. Essa polipílula tem a capacidade de diminuir o risco cardiovascular no longo prazo, diminuir os riscos de câncer. Então, é uma polipílula que acaba afetando todos esses fatores, todos esses parâmetros.
E essa polipílula chama atividade física, Nelson. Então, essa é uma das principais recomendações que eu dou para todos os pacientes no consultório, mesmo aqueles que nunca fizeram atividade, nunca é tarde para começar. Então, assim, a gente pode deixar uma mensagem para todo o pessoal, movimente-se, coloque-se em movimento, mantenha-se ativo. O teu corpo é a tua principal ferramenta, é o que vai te acompanhar o resto da vida. Então, se você tem essa possibilidade de prevenir esse número tão grande de doenças, então você pode começar hoje já. Coloque-se em movimento, mantenha-se ativo, mantenha a musculatura fortalecida, que esse é um dos principais conselhos que eu poderia dar para todos os pacientes. Legal, doutor. Muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez, e essa mensagem foi fantástica. Melhor que essa é impossível. Como o senhor mesmo disse, movimente-se. Esse é o X da questão. Bom, pessoal, eu conversei com o Dr. Fabiano Marques e a semana que vem nós teremos mais uma entrevistada aqui, escolhida, é claro, por você, que nos segue nas redes sociais e também sempre está enviando seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.